stories, e aí a gente vai respondendo tudo hoje. Esperando ali entrar. Oi, Li. Oi, tá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Boa noite, pessoal do Instagram, do YouTube. Estamos Boa aqui, noite, tá? pessoal do Ó, YouTube. já arruma sua câmera aí, que agora já tá só A aqui, ó. cabeça, pronto. Você entrou, aí você me deixou errada, mas agora eu já Eu tô já certa. fiz assim, ó, vai pra cima. Pronto, mas agora já tô. Mas acho que já tá atrasado o seu celular. Já tá ótimo agora. Tá bem no seu rosto. É porque na da Fabiola ela falou, não foi ainda. Eu falei, não, calma que eu vou chegar, porque tá atrasado. Então, hoje a gente começa uma live que foi muito pedida aqui nessas 2 semanas. Muita gente pediu, a gente recebeu várias perguntas também para responder. Então, para começar, tá, eu queria que você explicasse o que é a diabetes gestacional. Tá, só para começar, meu som tá ok, Li? Minha voz nesse fone Tá, meio que tá bagunçadinho? Tá bom, então tá bom. tá. Quem de repente começar a achar minha voz estranha, se achar, pode acompanhar pelo YouTube, lá na live que tá acontecendo ao vivo lá no YouTube, aí No sai papo de comadre. Papo de Comadre. Então vai lá pro YouTube se tiver ruim aqui. Diga, repita, me perdi. Eu queria que você começasse explicando o que é diabetes gestacional. Diabetes gestacional é uma patologia obstétrica, né, por ser gestacional. É uma doença, patologia é doença. É uma doença que vai acontecer com as gestantes, principalmente por causa dos hormônios da gestação. O que acontece? Qual é a fisiopatologia, né? A história desse acontecimento na vida da gestante? Com a produção dos hormônios da placenta, então a placenta produz a maioria dos hormônios ali para manutenção da gestação. Um desses hormônios, que se chama hormônio lactogênio placentário, ele vai aumentando os níveis ao longo da gestação. Ele tem os níveis mais altos aí no segundo trimestre, a partir aí das 20, 24 semanas. E aí, com o aumento desses hormônios produzidos pela placenta, a gente começa a ter uma bagunça na nossa produção de insulina, que é o hormônio que é responsável pela retirada da glicose da corrente sanguínea. Então, tudo que a gente ingere de açúcar vai para a nossa corrente sanguínea. Aí o nosso pâncreas produz insulina e a insulina vai lá e pega esse açúcar e leva para dentro das nossas células para se tornar energia. Só que quando a gente está gestante, esse hormônio que a placenta secreta faz a nossa produção de insulina ficar mais bagunçada, e aí essa insulina começa a não dar conta de retirar adequadamente essa glicose da corrente sanguínea. E aí essa glicose fica aumentada na corrente sanguínea da gestante. Para a maioria das gestantes, o corpo dá conta de balancear isso. O pâncreas vai, trabalha mais, faz produzir mais insulina, e aí isso se restabelece, isso se controla sem repercussões. Para uma porcentagem das mulheres, que varia aí dependendo do órgão regulamentador, do órgão, enfim, que faz esse estudo, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, eles consideram em torno de 7% das gestações, pela Sociedade de Diabetes, eles consideram em torno até de 14% das gestações, então uma média aí de 10 a 14% das gestantes não consegue lidar bem com essa situação mesmo e desenvolve o diabetes, o que a gente chama de diabetes gestacional, porque é uma condição de deficiência dessa insulina no meio da gestação, por conta da gestação. Tá, e ela pode acontecer com qualquer mulher ou só com quem já tem diabetes? Ela pode acontecer com qualquer mulher, toda gestante está propensa a desenvolver isso, porque, como eu falei, tem a ver com os hormônios da gestação. Porém, existem alguns fatores de risco que aumentam as chances da mulher desenvolver. Quais seriam esses fatores? A mulher que tem histórico de diabetes familiar,
tem mãe diabética, pai diabético, avós, né? Outras pessoas com diabetes na família. Se ela já teve diabetes gestacional em outra gestação, se ela teve, se ela é obesa ou tem sobrepeso, se ela é hipertensa, também aumenta a chance dela desenvolver diabetes. Se ela ganhar muito peso na gestação, gestação gemelar, porque é proporcional à quantidade de hormônio que ela vai produzir, né? Então, no gemelar, ela vai ter essa sobrecarga hormonal ainda maior. São alguns dos fatores de risco que fazem essa mulher ter mais propensão a desenvolver diabetes gestacional. Entendi. E ela, de repente, desenvolvendo uma diabetes gestacional, ela tende a depois se tornar uma mulher diabética ou não? Sim, estudos mais recentes já falam que a mulher com diabetes gestacional tem bastante propensão a ter diabetes na vida futura. Esse risco aí aumenta entre 10% até 60% se não tiver uma mudança de hábitos dessa mulher pós-gestação. Ela pode desenvolver diabetes aí pelos estudos nos 16 anos subsequentes a essa gestação. Por isso que é importante o acompanhamento adequado, inclusive após o parto, né? O acompanhamento seria novamente realizar exames depois que o bebê nascer, seguir com uma dieta adequada, né? Exercício físico, bons hábitos de vida, porque isso vai fazer com que diminua as chances dela desenvolver no futuro. Porque essa mulher que teve essa sobrecarga durante a gestação e o pâncreas dela não conseguiu dar conta, né, de balancear isso, e aí ela desenvolveu o diabetes gestacional, quer dizer que o pâncreas dessa mulher, futuramente, quando ela envelhecer, também tem essa tendência. Então, é isso que nos diz que essa mulher tem mais chance de ter diabetes fora da gestação. Entendi. E quais são os riscos da diabetes gestacional para a mulher? Para a mulher, ela tem basicamente maior risco de cesariana, né? Porque se a gente tiver um aumento de peso do bebê excessivo, precisar interromper essa gestação, muitas vezes a indução do parto, dependendo do tamanho do bebê, é contraindicada, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Ela tem mais risco de cesarianas, ela tem mais risco de hipertensão e pré-eclâmpsia, porque existe uma correlação das mulheres que têm diabetes desenvolverem mais hipertensão e as que têm hipertensão desenvolverem mais diabetes. As duas doenças andam meio que paralelas e ainda não se conseguiu estabelecer uma relação concreta do que é que faz esse aumento das duas doenças juntas. Então, ela tem mais risco disso. Que mais? Ela tem mais risco de diabetes no futuro, né? Que é uma propensão grande. Esses são, acho que, os principais riscos para a mulher do diabetes gestacional. E para o bebê, quais são os riscos? Para o bebê, a macrosomia, que é o tamanho aumentado, esse bebê ficar muito grandão, engordar muito. E esse bebê engorda muito por quê? Porque ele vai ter muita glicose disponível lá circulando para ele, chegando da placenta para ele. O pâncreas dele vai começar a trabalhar para conseguir mandar a insulina para degradar, porque ele não é diabético, então ele consegue dar conta disso. Ele não vai se tornar diabético recebendo essa quantidade de açúcar. Porém, o pâncreas dele manda o açúcar para dentro da célula para virar energia, só que ele não tem muito gasto de energia intraútero, né? Então, isso acaba se acumulando em forma de gordura. É como a gente, se a gente estiver ingerindo açúcar e não estiver fazendo atividade física, a gente engorda. Então, esse bebê, ele tem mais risco de macrosomia. Com a macrosomia, vem também outros riscos. Então, mais risco de nascer prematuro, porque se esse bebê começar a ganhar muito peso, pode ser que ele tenha que ter o seu parto antecipado. Com a prematuridade, aí os riscos da prematuridade em si. Já tem alguns estudos também que falam sobre os bebês que estão expostos a altos níveis glicêmicos, assim, eles terem um pouco retardada a produção do surfactante, que é a substância que faz o pulmão amadurecer. Então, ele tem mais risco de desconforto respiratório ao nascer, e também por causa da prematuridade, se ele precisar nascer prematuro. Ele tem mais risco de hipoglicemia neonatal,
que é, ao nascer, ele está acostumado com aquele ambiente super imerso de açúcar que ele recebia, e o pâncreas dele está trabalhando e dando conta disso, beleza. Só que aí, quando ele nasce, acabou todo esse açúcar que estava chegando. E ele só vai receber o leite materno, que não tem essa quantidade exagerada de açúcar. E aí, isso para ele, o hormônio dele está aumentado, a insulina dele está aumentada, e a princípio ele demora a conseguir estabilizar isso no organismo dele, ele tem mais chances de ter queda da sua glicemia, hipoglicemia neonatal. Então, é um bebê que precisa ser monitorizado, precisa ficar fazendo o teste de glicemia, que é um furinho no calcanharzinho dele, igual a gente faz no dedo, para ver como é que está a glicemia dele nas primeiras horas de vida, e aí depois de tanto em tanto tempo, até que se saia do risco de hipoglicemia neonatal. Precisa ter uma amamentação super observada para garantir que esse bebê mame bem e tenha menos chance de fazer hipoglicemia. Então, esses são os principais riscos aí para o bebê da mãe diabética. Tá, a Thaís Zaninetti perguntou: boa noite, meninas. A diabetes gestacional é uma causa do ganho de peso excessivo, tanto para a mãe como para o bebê? Para o bebê, sim, foi o que eu até expliquei aqui para vocês agora. Para a mãe, a gente sempre correlaciona, mas a gente fica com dificuldade de entender o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? Porque a gente não consegue muitas vezes relacionar se ela começou a desenvolver o diabetes por conta de uma má alimentação e isso trouxe essa sobrecarga para o organismo dela. Então, ela estava comendo muito errado e aí está ganhando muito peso na gestação, e isso foi um fator que acabou também desencadeando, né, o diabetes gestacional, porque ela estava ingerindo muita glicose, muito carboidrato, e isso o corpo dela não conseguiu dar conta, ou simplesmente ela começou a ter primeiro o déficit da insulina, né, e aí foi começando a ter esse acúmulo de açúcar no seu organismo, e aí foi virando esse sobrepeso por causa do diabetes antes já instalado. Então, as duas coisas costumam estar meio andando ligadas. Para o bebê, é bem claro que é pelo diabetes que ele costuma ganhar mais peso, sim. Legal. Quais são os sintomas, tá, dessa diabetes gestacional? Os sintomas, geralmente, as mulheres são assintomáticas. É muito raro a gente ter sintomas físicos, assim, tipo, quando a pessoa tem diabetes fora da gestação, às vezes tem muita sede, aumenta a urina, sente cansaço, mas tudo isso é muito sintoma da gestação também, né? Todo mundo na gestação faz mais xixi, fica mais cansada, então fica difícil a gente correlacionar. Na maioria das vezes a gente não vai pelos sintomas, a gente vai por esses achados clínicos que vão trazendo a ideia de uma possível diabetes gestacional. Então, um aumento de peso exagerado de um mês para o outro, né? Ganhou 4 quilos no mês, ganhou 5 quilos no mês, fez uma ultrassonografia e o bebê está apresentando um percentil de peso mais alto para aquela idade gestacional do que o esperado. Aumento de líquido amniótico também é uma coisa que pode acontecer, é uma repercussão fetal também. Falar, aumentou o líquido, é uma repercussão materna, não é uma repercussão fetal, porque o diabetes gestacional faz também o rim do bebê aumentar um pouco a sua atividade, ele faz mais xixi, e aí isso acaba aumentando o volume de líquido amniótico dentro da bolsa. E aí a gente vê lá um polidrâmino, que é chamado esse aumento de líquido amniótico. A gente observa o polidrâmino no exame de ultrassom, e aí a gente começa a desconfiar de um possível diabetes gestacional. É uma das coisas que também acende o nosso alerta. É isso que eu ia te perguntar, como que é diagnosticada a diabetes gestacional? Essas coisas, como eu falei, eles são sinais de alerta, né? Assim, eu peguei essa alteraçãozinha, um bebê maior, um polidrâmino, mas o principal diagnóstico é feito por exames mesmo. A glicemia de jejum do primeiro trimestre, ela pode ser já um preditivo de diabetes gestacional ou até de diabetes pregresso, já que a mulher já era diabética e nem sabia. Então, a gente tem um corte hoje para se observar, que
Se naquela glicemia de jejum lá do primeiro trimestre, quando eu descobri a gestação, eu tiver até 92 de miligramas por decilitro de glicose no sangue, eu considero essa mulher com a glicemia normal, vamos dizer assim. Ela vai seguir com o pré-natal normal e lá com 24 até 28 semanas, ela vai passar por outro exame, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é conhecido como curva glicêmica, que é um exame de sangue também, onde a gente colhe o exame em jejum, recebe um copinho com uma solução, que é uma solução de glicose, que tem geralmente um gosto de limão, assim, um saborzinho, e tem 75 gramas de glicose nessa solução. E aí a mulher toma esse líquido, aí ela repete a coleta de exame depois de 1 hora de ingerir o líquido, e ela repete a coleta 2 horas depois de ingerir o líquido. Então, a gente vai acompanhar como é que é o comportamento do organismo dela com uma sobrecarga de açúcar, né, de glicose, sem glicose em jejum, 1 hora após a sobrecarga e 2 horas após a sobrecarga. E aí, de acordo com o resultado dessa curva glicêmica, vão vir lá 3 resultados, né, de cada hora que foi colhido o sangue. De acordo com esses resultados, a gente vai poder fechar o diagnóstico de diabetes gestacional. Se lá na primeira glicemia de jejum ela tinha até 92, é isso que é feito lá a partir de 24 semanas, entre 24 e 28 semanas. A menos que antes disso ela tenha apresentado sinais já de que ela está com diabetes estacional. Então, de repente, antes disso ela começou a ter um sobrepeso muito acentuado, o bebê começou a apresentar um percentil de ganho de peso no ultrassom mais alto do que o esperado, apareceu um volume de líquido aumentado, aí às vezes a gente até antecipa um pouco a curva glicêmica. Mas lembra que eu falei lá no começo que o hormônio da placenta, ele tem um pico ali depois das 20 e poucas semanas. Então é mais fidedigno a gente fazer a curva glicêmica mesmo depois das 24 semanas para diagnosticar o diabetes gestacional. Se essa mulher tiver qualquer um dos parâmetros da curva alterado, ou jejum, ou após 1 hora, ou após 2 horas, qualquer um dos parâmetros ela é considerada como diabética gestacional. Ah, mas só deu uma alteração, deu 2 pontinhos só, era até 92 e deu 94, era até 181 e deu 183. Qualquer alteração é diagnóstico de diabetes gestacional. Se essa mulher lá na glicemia de jejum do primeiro trimestre, ela tiver já uma glicemia acima de 126, ela já é considerada diabética antes da gestação. Não era diabetes gestacional, não é diabetes gestacional. Ela já era diabética, ela só não tinha diagnóstico. Então, 126 é uma glicemia bem alta já, desde que ela esteja realmente em jejum, né? Isso é uma coisa que é importante a gente salientar para a gestante, que ela precisa realmente fazer o exame com jejum recomendado e tal. Sempre que vem um resultado alterado, a gente dá uma reforçada. Você estava em jejum mesmo? Porque às vezes a gestante dá uma escapulida, fala, ai, não, tipo, eu estava morrendo de fome e eu comi uma banana antes de sair de casa. Eu achei que não fosse pegar no exame e tal. E aí a gente fala, ó, seja sincera, se comeu, vai dar ruim, vai dar errado. Deu entre 92 e 125, ela está numa faixa de risco para diabetes gestacional. Isso acaba sendo muito individual, de médico para médico. Tem médico que realmente já considera ela como diabética gestacional, e começa dieta, atividade física, e depois nem colhe mais a curva glicêmica. Por quê? Pensando no fato dessa mulher realmente estar diabética gestacional, eu não preciso ficar fazendo sobrecarga de glicose nela para fazer um exame, né? Eu vou estar expondo ela a açúcar desnecessariamente, já que o primeiro exame já deu um pouco alterado, eu nem faço a curva, mantenho ela com dieta, atividade física, acompanhamento nutricional, faço as outras glicemias de jejum ao longo da gestação para acompanhar. Algumas vezes é indicado fazer assim, o controle da glicemia ponta de dedo, que a gente chama, que é a glicemia capilar, que é o destro, que é onde faz o furinho no dedo e vai acompanhando ao longo do dia como é que tá esses níveis. Então, entre 92 e 125 é mais ou menos esse cuidado que a gente vai ter.
acompanhamento nutricional, dieta, exercícios e acompanhamento para ver se com tudo isso está controlado. E aí é o destro que vai dizer para a gente se está surtindo efeito essas medidas. Mais que 126 já era diabética antes, já trata como diabetes mesmo, anterior, não é diabetes estacional, e menos que 92 normal, vai fazer curva glicêmica lá com 24 semanas. Entendi. E tem um jeito da mulher prevenir? A melhor prevenção é engravidar saudável, né? Essa é indiscutivelmente a melhor prevenção. Quando a mulher engravidar, observar se, assim, estou pensando em engravidar. A observação se ela está no peso adequado, se não está, né, com sobrepeso, se ela tem já hábitos alimentares legais, o que dá para melhorar, implementar uma atividade física diária, que faz bastante diferença. Hoje já tem estudos que falam que a gestante que pratica atividade física, pelo menos uma caminhada de meia hora, durante 5 vezes por semana, com a frequência de 5 vezes por semana, ela diminui em 28% a chance de desenvolver diabetes gestacional. Então, esses hábitos de vida mais saudáveis, todos podem ser uma forma de prevenção, porém não é uma garantia, porque a gente sabe que é uma coisa também relacionada à condição hormonal da gravidez. Então, mesmo que seja uma gestante magra, atleta, que se alimente bem, pode desenvolver o diabetes gestacional. Tá, a Ellen Cristina perguntou, quando que o médico solicita esse exame? A curva glicêmica, será? Deve ser? Se for a curva glicêmica, é solicitada com 24 semanas, para ser feita entre 24 e 28 semanas. Tá. E tem tratamento, tá? Tem tratamento. Na maioria das vezes, 80% das gestantes, o tratamento é só dieta, né? Acompanhamento nutricional, e a Aline vai entrar aqui para falar com vocês bem sobre esses aspectos, né? Uhum. Atividade física e realmente o acompanhamento dessas repercussões no organismo materno e fetal. Então, a gente vai acompanhar com ultrassonografia para ver o crescimento do bebê, para ver se tem o surgimento de polidrâmino. Na maioria das vezes é só esse acompanhamento. Em 20% dos casos, a mulher precisa de medicação, que a medicação de primeira escolha na gestação é a insulina. Então, é a aplicação de insulina mesmo. Para as mulheres que já eram diabéticas antes e tomavam o uso de hipoglicemia antioral, que é remédio, né, por via oral, às vezes é substituído por insulina também na gestação. Alguns endócrinos que eu tenho acompanhado até têm mantido, por exemplo, a metformina, que é uma das medicações orais usadas para diabetes, mosquito na minha cara. Alguns endócrinos têm recomendado até seguir com a metformina, que é um medicamento oral para ser tomado, mas não é muito comum. O mais comum, quando o controle não está sendo adequado só com a dieta, é a entrada da insulina mesmo. E aí é acompanhado pelo endócrino. Tá. Aí aqui perguntaram, o Levi Edrei perguntou, uma gestante que faz a curva glicêmica no primeiro semestre da gestação e estava dentro dos padrões normais, pode desenvolver diabetes gestacional? Sim, porque no primeiro trimestre ainda ela não está no pico da produção dos hormônios, por isso que não é o melhor momento para ela fazer a curva. Depois das 20 semanas, assim como a pré-eclâmpsia, né, que é uma patologia da gestação, ela também só vai surgir, poder ser diagnosticada com mais precisão após 20 semanas, no caso do diabetes gestacional também. Após as 20, 24 semanas é que a gente tem o pico do lactogênio, hormônio lactogênio placentário, e aí muitas vezes é que o diabetes se instala de verdade. Então, se a curva foi feita muito precoce, ela pode dar um falso negativo e a mulher depois desenvolveu diabetes gestacional. Tá. Aí a Ellen Cristina perguntou, já que o exame é feito em jejum e precisa tomar esse líquido, como fazer com as gestantes que têm muito enjoo? Eu tenho 2 amigas que tomaram, uma falou que foi horrível, foi o pior líquido que já tomou na vida, e a outra falou, nossa, parece Guaraná.
Então, acho que é muito de mulher para mulher. É isso mesmo. Tem muita gente que fala, nossa, foi horrível, já tentei fazer 3 vezes e não consegui. E tem gente que toma de boa e faz o primeiro exame de boa. Não tem muita, não Muito tem muito jeito, assim, não tem muito o que fazer. É ir tentar segurar e tentar segurar ao máximo, porque se vomitar, tem que fazer outro dia, porque não se sabe quanto que foi absorvido, então não dá para continuar o exame. E aí precisa remarcar, e é um transtorno, porque nem sempre a gente consegue horário rápido para fazer curva. Tem alguns convênios que têm bastante dificuldades, mulheres têm tido dificuldades para agendar. É um exame que eles sempre pedem para ir com acompanhante junto, então, às vezes, né, você movimentou a vida do marido, da mãe, enfim, para ir junto com você, e aí chegou lá, vomitou, tem que marcar tudo de novo. Não tem muito o que fazer. Para umas vai ser tranquilo e para outras vai ser bem difícil mesmo. Ó, tá, eu marquei o meu, eu liguei essa semana e só tem para daqui 2 semanas. E eu vou Uhum. estar de 28. Se não der para fazer, o que acontece? Se eu vomitar, por exemplo. Aí Então, perdeu. não tem problema, você pode fazer mais tarde, entendeu? A questão de fazer mais tarde é que, assim, quanto mais tarde se faz, mais tempo você está demorando para o diagnóstico e para o tratamento correto, né? É só essa questão. Por isso que eu costumo sempre orientar as gestantes, quando elas passam comigo em consulta, olha, o exame é entre 24 e 28. Já começa a tentar ligar para marcar, para tentar fazer com 24. Porque quanto mais cedo a gente conseguir o diagnóstico, mais cedo a gente vai começar com as manobras, com a dieta e controlar o quadro mais rápido para não ter tantas repercussões. Agora, se for se estendendo mais para frente, você vai poder ter mais repercussões, né, na gestação sem o tratamento adequado. Tá. Aí a Ellen Cristina perguntou: exame pode ser feito a partir de 24 semanas, mas não são todas as gestantes que precisam fazer, correto? É pedido quando já existem sinais de possibilidade da doença? Não, hoje a recomendação é até da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Sociedade de Endocrinologia, de alguns consensos internacionais, é que todas as gestantes façam. Então, não existe mais essa. A gente recebe muita gestante aqui que começou o pré-natal com outros obstetras e que o médico não solicitou, às vezes, mesmo a gestante tendo glicemias de jejum de 90, de 90 e pouco, porque antes, até pelas recomendações do Ministério, as mulheres que tinham glicemia só faziam curva glicêmica, as mulheres que tinham glicemia acima de 85, que eram consideradas fatores de risco, e aí precisava rastrear. Hoje não, hoje o consenso é que faça para todas as mulheres mesmo. Então, se o médico não solicitou, provavelmente ele não está valorizando isso, enfim, ele tem uma conduta que não está aí baseada nas recomendações mais recentes, mas a gente solicita para todas as gestantes. Tá. Aí a Gi Fruges perguntou: com a glicemia em jejum, visto pelo exame de sangue, já em 94 é indicado fazer o exame da curva glicêmica mesmo assim? Bom, você acabou de responder, né? Sim. Acima de 92, de verdade, a gente já considera diabetes gestacional. Então, primeiro trimestre dando 92, acima de 92, a gente já considera diabetes gestacional e já inicia imediatamente acompanhamento nutricional, atividade física e, se necessário, também, dependendo do ganho de peso, a gente pede para a gestante fazer o destro, né, que é o furinho lá no dedo, para ir vendo os níveis de açúcar, vendo se a dieta está adequada, e aí lá com 24 semanas a gente faz a curva glicêmica para ver. A Lepeti falou: eu amo doce e já tinha feito o exame fora da gestação, mas na gestação foi horrível demais. Aí aqui a Gabizinha perguntou e seria já a minha próxima pergunta. Minha próxima pergunta seria: diabetes gestacional é indicação de cesárea? E ela perguntou: riscos no parto para diabetes gestacional? Parecida a pergunta. Parecida pergunta.
Diabetes gestacional não é indicação de cesárea de forma alguma, assim como hipertensão também não é. No caso do diabetes gestacional, como eu falei, a gente vai ficar sempre bem ligada no tamanho desse bebê, porque o ganho de peso exagerado do bebê pode trazer mais riscos para o parto, principalmente porque o bebê gordinho da mãe diabética, ele é diferente do bebê gordinho da mãe saudável. O bebê gordinho da mãe diabética, ele é um bebê que ele não cresce, como é que chama? Proporcional. Proporcional, isso. Ele é um bebê que é desproporcional. Então, ele fica meio budinha. Ele engorda muito a região do tronco e do abdômen. E aí, essa largura do tronco maior, né, o acúmulo de gordura nessa região, faz com que o bebê possa ter mais chance de distócia de ombro, que é uma distócia que acontece no parto normal, quando a cabeça do bebê consegue sair pela vagina e os ombros ficam presos nos ossos da pelve da mãe. A distócia de ombro é uma emergência obstétrica, é uma condição grave que pode acontecer no parto normal. Quando acontece, a gente precisa fazer manobras para tirar o bebê, né, para ajudar o bebê a desprender esses ombrinhos. Então, a equipe tem que ter um treinamento muito adequado para conseguir fazer essas manobras no tempo correto, fazer o diagnóstico correto, que o bebê está preso, conseguir fazer as manobras para tirar esse bebê, para diminuir os riscos do bebê ter consequências por ficar ali impactado no canal vaginal. Então, é uma das complicações do parto normal de mulheres diabéticas, não controladas principalmente, porque esse bebê vai crescer demais e pode desenvolver aí uma distócia de ombro no seu parto normal. Não quer dizer que distócia de ombro não possa acontecer com mulheres saudáveis também, com bebês saudáveis, apenas grandes, né? Mas o risco aumenta bastante para a mulher, para o bebê, filho da mãe diabética gestacional. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a incidência de distócia de ombro em bebês maiores de 4 quilos de mães saudáveis é em torno de 5%. Se a mãe for diabética, é 15%. Um bebê de 4 quilos de mãe diabética, a incidência de distócia de ombro é de 15%. Então, triplica a chance dessa complicação nos bebês de mães diabéticas. E se esse bebê tiver acima de 4,5 kg, esse risco pode ser até mais de 50%. Então, é muito grande a chance de uma distócia de ombro num bebê maior de 4,5 kg de mãe diabética. Por isso que a gente fica muito ligada no peso do bebê. E aí, se esse bebê vem dando indícios de que ele está ganhando mais peso do que o esperado, geralmente é indicada a indução do parto num peso ainda razoável para o parto normal. Ai, Thaís, mas eu já vi N histórias de bebês de 4,6 kg que nasceram, 5 quilos que nasceram. Os bebês nascem, sim, com 4,5 kg, com 5 quilos, mas como eu falei, aumentam os riscos de complicações. A distócia de ombro, por exemplo, é uma complicação grave que necessita, né, que a equipe consiga fazer esse manejo, consiga tirar o bebê, mas nesse manejo pode haver lesão de plexo braquial do bebê, que são os nervos que fazem a movimentação do bracinho do bebê, por ele ficar impactado e a gente fazer manobras, a gente pode lesionar os nervos do bracinho do bebê e o bebê ter até uma paralisia do bracinho, que pode ser alguma coisa permanente. Esse bebê pode ter fratura de úmero, que é o osso aqui do braço também na retirada, fratura de clavícula e até condições de hipóxia neonatal, que é quando falta oxigenação para o bebê durante essa tentativa de tirar ele do canal vaginal. Então, por isso que a gente não quer mesmo que esse bebê, filho da mãe diabética, fique muito grandão, porque aumenta bastante a chance para ele de ter esse tipo de complicação. Muito bom. A Pri Santos perguntou: quando considerar diabetes gestacional controlada com o teste da glicemia capilar em jejum? Ela deve estar perguntando sobre os valores, né? Para a gente saber quando que esses valores estão ok. Eu vou deixar para a Aline falar isso para vocês daqui a pouco, que aí ela vai comentar como é que ela faz esses controles com as pacientes que ela atende e quais são esses níveis esperados. Tá.
Aí aqui a Le Petit falou, por que se espera que o bebê da mãe que tem diabetes gestacional seja uma baby big, seja um baby big? Tive diabetes gestacional e a minha baby veio pitica, 2 quilos, 525. Aí ela É, falou, controlei com dieta e fazia o destro todo dia. Muito ruim também. então, quando está controlado, a gente não espera mesmo que o bebê cresça muito, porque se está controlado, não está chegando glicose excessiva nesse bebê. É isso que a gente quer. Então, provavelmente, ela teve um bebê do tamanho que ela tinha que ter um bebê mesmo, né? Se ela é pequena, ela teve um bebê pequeno, porque o diabetes gestacional não trouxe essa repercussão para o bebê dela por estar controlado. Agora, se não estivesse controlado, aí é onde o bebê ganha muito peso pelo acúmulo de açúcar. Muito bom. A Simone falou: entrei agora há pouco, não sei se já responderam, mas depois do parto, quanto tempo depois some a diabetes gestacional? Quem tem diabetes gestacional pode desenvolver diabetes futuramente? Uma a gente respondeu, outra não. Do futuro eu já respondi, Simone, pode sim, aumentem até 62% a chance de desenvolver nos anos seguintes do parto, até 16 anos após o parto. E sobre quanto tempo depois você deixa de ser diabética, assim, o nosso pâncreas ele vai voltando ao funcionamento normal ao passo que os hormônios da gestação vão indo embora do nosso corpo. Então a gente vai voltando aí para o nosso estado pré-gravídico, aí nos primeiros 40 dias depois do parto, nas primeiras semanas após o parto. É esperado que por volta de umas 6 semanas depois do parto você já esteja com os seus hormônios normais, né? E aí não tenha mais esse problema da contrarregulação da insulina. Mas aí precisa repetir a curva glicêmica. Geralmente é solicitado repetir depois dessa fase, em torno de 2 meses depois do parto, 3 meses depois do parto. A Camila perguntou aqui no YouTube: quando a mãe já é diabética, quais os riscos para a mãe e o feto? Basicamente os mesmos riscos do diabetes gestacional, ela já era diabética prévia, ela vai ter os mesmos cuidados, provavelmente só vai mesmo mudar a medicação de escolha, né, que ela usava antes, se ela já era uma diabética com uso de insulina, isso vai se manter, muitas vezes vai precisar se ajustar, porque pode ser que piore ainda um pouco mais o quadro por causa dos hormônios da gestação, às vezes ela era uma diabética controladinha, bonitinha, e aí na gestação isso dá uma bagunçada, porque vai chegar lá o lactogênio placentário e vai fazer com que ela precise aumentar a medicação, e as complicações são as mesmas. O acompanhamento vai seguir o mesmo de uma mulher que tem o diabetes gestacional. Legal. Bom, eu vou deixar então a Aline entrar agora. A gente ainda tem algumas perguntas do pessoal que deixou lá no Instagram, mas eu vou já liberar aqui o Instagram para a Aline, e aí eu continuo aqui no YouTube, e aí enquanto a gente for conversando, eu vou vendo as outras perguntas. Isso aí. Então, a Aline vai entrar aqui. Aline, já se prepara aí para solicitar aqui no Instagram. Oi, Aline. Oi, Oi, tudo bem? bem? Tudo bem, meninas? Peraí que eu tô entrando aqui. Aguenta aí. Aí, Aline, você tem que tirar o som do seu computador, tá? Para não dar retorno. Fechou. Não, desligar o som do computador, não deixar mutado aqui. Aqui você deixa o microfone aberto e desliga o som do computador. Aí. Isso. Aí você pede para entrar aqui na minha live agora. Pronto. Pediu? Deixa eu ver quem ainda não chegou aqui para mim. Nick também tá querendo participar, hein, gente? Nick tá gostando? Tá. Eu pedi, tá? Vê se entrou. Pronto, já te adicionei. Entrou? Tá. Oba! Foi.
A Aline Telles está aqui com a gente, é nutricionista aqui da Comadre, e hoje é minha convidada para falar sobre diabetes gestacional, porque a gente manda toda a mulherada para ela. É verdade. Veio com alteração de exame de glicemia, a gente já fala, olha, obrigatório, vai passar com a Nutri, porque eu já até falei isso outro dia aqui, gente, é cada um no seu quadrado. Não adianta falar assim, o seu obstetra vai passar uma dieta para você. A sua parteira vai passar uma dieta para você. Não é assim que a coisa funciona. A coisa tem que ser personalizada e acompanhada bem de pertinho. E a melhor pessoa para fazer isso é a nutricionista. Então, eis a Nutri aqui para falar com vocês. Sim, boa noite, gente. É super, né, importante falar sobre esse tema. É uma coisa que a gente compartilha bastante na Comadre. Acho que a Tá pode dividir um pouco isso comigo, a nossa preocupação. Não sei se é impressão minha, mas parece que às vezes tem uma onda de um monte de diabética gestacional que nos preocupa, né? Um pouco, então, com relação a esse contexto. Acho que do que a Thay explicou, muitas mulheres talvez não se preocupam isso quando estão numa vida, né, adulta sem gestação, então não fazem grandes controles, enfim, isso aumenta essa predisposição. Então eu percebo muito na prática que as mulheres que já têm uma falta de controle glicêmico pré-gestacional, ela vai manter aquele hábito alimentar muito provavelmente, e aí aumenta o risco dela desenvolver essa diabetes gestacional. Então, aquela mulher que tem aquela mania de comer um docinho depois de toda a refeição, mas ela não está gestante ainda. Então, ela come depois da refeição um doce no almoço, um doce na janta. Isso acaba se tornando um hábito alimentar. E aí ela engravida, mantém esse hábito, e aí, muito provavelmente, é o que acontece, né? E aí acaba não só, claro que não é só uma coisa isolada, como a Tá falou, mas eu acho que predispõe muito a aumentar o risco de desenvolver o diabetes gestacional. Fora isso, o que eu percebo também é que no início da gestação, no primeiro trimestre, existe um processo de placentação, né? E quando esse processo não é feito da melhor forma possível, também aumenta os índices de diabetes gestacional. E a placentação, ela está muito ligada com a nutrição. Então, a mulher estar bem nutrida para oferecer nutrientes suficientes para o corpo para acontecer essa boa placentação. Então, uma mulher que mesmo que ainda não esteja ainda tomando suplementos adequados, porque às vezes a gente descobre a gestação já está com 1, 2, até mais, né, adiantada. Se ela tem uma alimentação saudável, balanceada e tudo mais, esse processo vai acontecer de uma forma muito mais adequada e natural do que aquela mulher que tem uma alimentação completamente desregulada e ela é desnutrida na questão de não fisicamente de peso, mas nutrida em relação a nutrientes, e aí ela entra numa gestação já com essa desnutrição de nutrientes. Então, isso acaba ficando um pouco mais complicado. Então, que é por isso que é importante, desde sempre, ter uma alimentação o mais adequada possível, né? Acho que como a Tá falou, independente do diagnóstico fechado de diabetes gestacional, claro que o controle vai ser mais próximo, como toda gestante tem um risco aumentado, esses cuidados nutricionais que a gente vai comentar aqui deveriam ser adotados por todas as mulheres no período gestacional. Porque se o risco é maior, então já vale a pena, né, os cuidados alimentares. É claro que ela não vai entrar com uma medicação, nem nada disso, mas os cuidados alimentares são super bem-vindos. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, desde a consulta de primeiro trimestre gestacional. E, mesmo com o diagnóstico, não existe ainda nenhuma recomendação de que a mulher precise fazer dietas super restritivas. O que seria uma dieta restritiva? Então, uma dieta low carb a gestação inteira, não comer mais arroz. Low carb é não comer carboidratos. Arroz, batata, então não vou comer mais nenhum tipo de carboidrato. Então, não existe esse tipo de recomendação. O que a gente precisa fazer é uma adequação, e muito mais do que excluir alimentos, é a combinação desses alimentos na rotina alimentar das pessoas. E isso é o que toda gestante poderia fazer, independente aí, né, do diagnóstico ou não. Então, quando a gente consome, por exemplo, um alimento, como, por exemplo, as frutas. Algumas frutas que a gente não consome com a casca, por exemplo, a banana, ela vai ter um teor de fibras reduzido.
Se eu no meio da tarde estou em jejum e como uma banana, a glicemia vai subir de uma vez e cair de uma vez. Se eu misturo essa banana com uma fibra ou gordura, por exemplo, ou proteína, então uma banana com uma aveia, essa banana ela vai digerir devagar e o açúcar vai entrar aos poucos no sangue e não vai dar esse pico de glicemia. Então isso protege a mulher de desenvolver o diabetes gestacional e ajuda as mulheres que já têm o diagnóstico de controlar o diabetes. Vocês estão me Então, ouvindo? o ideal é em toda gestação, quando a gente fala... Oi? Você quer falar alguma coisa? Eu só queria lembrar vocês de olharem para o computador ao invés do celular. Tá, eu tô olhando. Tá bom. Combinado. O Instagram aqui parece que travou, mas tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo aqui. Então tá. Tudo bem? Tudo bem. Pode seguir. Tá. Então, tentar primeiro descobrir quais são o grupo alimentar que são os carboidratos, então quais são esses carboidratos, e sempre associar eles com fibra ou proteína ou gordura. Então, por exemplo, o arroz, eu priorizar comer o arroz integral, que aí ele vai ter mais fibra, e aí, se possível, eu adicionar uma proteína junto naquela refeição. Mesmo que eu seja vegetariana, eu posso adicionar um feijão, por exemplo. Então, é mais interessante na gestação eu comer o arroz junto com o feijão do que comer o arroz isolado só com a proteína. Incluir a salada crua. Então, toda a folha crua é mais rica em fibra do que, por exemplo, os legumes. Então, é uma escolha mais inteligente durante a diabetes gestacional eu priorizar a salada do que os legumes. Então, esse tipo de combinação, né? Ou, por exemplo, eu tô na rua, tenho uma banana na bolsa e eu não consegui colocar aveia. Então, ter sempre um punhado de castanha junto, que são fontes de gordura e também fazem essa combinação para diminuir o índice glicêmico daquele alimento e fazer com que ele digira mais devagar. Então, acho que essas combinações que precisam ser aprendidas e desenvolvidas e são excelentes e simples de seguir, não é nada de outro mundo, e que a gente consiga manter de uma forma mais organizada. Para as mulheres que têm diabetes gestacional já diagnosticado, além, né, dessas combinações alimentares, o que a gente tem que fazer é às vezes uma contagem de carboidratos, então para não ultrapassar a quantidade de carboidratos diária, então ela não vai fazer a restrição, mas ela também não vai consumir em quantidades exacerbadas. E, obviamente, que sozinha a pessoa não tem essa condição de fazer essa contagem. Então, é uma das coisas que uma dieta personalizada ajuda a identificar e a trazer maior clareza das porções alimentares, porque muita gente não sabe o quanto tem que comer, né? E às vezes na gestação aumenta a fome, e aí você acaba comendo mais sem perceber, então acaba perdendo um pouco essa noção de proporção, que é super importante para esse controle. Eu tenho percebido que agora, mas foi das últimas semanas para cá, quando eu termino de comer, parece que a fome ainda não está saciada, parece que eu ainda continuo com fome. Aí eu falo, não, calma, eu vou esperar 15 minutos. Se eu tiver com fome daqui 15 minutos, eu como mais um pouco. Aí normalmente eu não estou mais com fome, porque aí já deu tempo de fazer a digestão. É isso. E eu acho que a gente também, de uma maneira geral, não sei você, mas a gente não come com total atenção, né? A gente não mastiga o tanto de vezes que precisava, não demora o tempo suficiente por refeição, e a gente não tem atenção plena nas refeições que a gente realiza. E aí isso também a gente perde um pouco dessa noção de saciedade, né? Uma coisa que eu falo que é muito interessante, eu falo muito na consulta de introdução alimentar, o bebê ele tem um senso de saciedade muito bem estabelecido. Então, se você pegar para um bebezinho e oferecer lá uma banana, ele vai comer, sobrou um pedacinho, ele vai falar, Tó, não quer mais. Aí você fala, não quer mais? Mas só sobrou isso? Porque a gente só sobrou isso, a gente come. Então, a gente tinha um senso de saciedade bem estabelecido, né? Por hormônios são passados via aleitamento materno, enfim, e a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Muito provavelmente por conta dessa desatenção plena nas refeições e tudo mais. E isso é uma questão de resgate, assim, de sentir realmente o senso da fome. Isso é muito importante na gestação. Então, quando a gente fala da mulher
fazer yoga e tentar medidas de conexão com o bebê, de conexão com o corpo, não é só para uma preparação para o parto. Com relação à alimentação também ajuda muito, porque quantas vezes a gente come, mas na verdade é sede, é ansiedade, e não era fome efetiva. E se a gente cria uma melhor conexão com o corpo, a gente aprende a identificar quando realmente era fome, que é o que você falou, não era fome aquele momento pós-refeição, né? Mas para isso a gente tem que estar super conectadas com o nosso corpo, e que nem todo mundo, pela correria do dia a dia e pela rotina, tem esse hábito, né? De enfim, fazer essas medidas. E de conduta nutricional, além da questão de equilibrar a quantidade e o como você vai comer, ou seja, a combinação dos alimentos que você vai fazer, existem algumas possibilidades de suplementações específicas que ajudam no controle glicêmico. Então, quando essa mulher desenvolveu diabetes gestacional, a gente ainda vai tentar dieta, exercício, e não vai entrar com medicação ainda, a gente pode usar alguns suplementos, como, por exemplo, o mioinositol ou picolinato de cromo, que eles tendem a facilitar a entrada de açúcar pelas células e aí baixar um pouco essa questão da insulina. Então, melhorar a captação de glicose. O ômega 3 também tem esse fator. Então, a gente pode entrar com algumas suplementações que não são comuns, né, de uma prescrição habitual da gestante, mas que vai ajudar nesse processo de talvez inibir ou reduzir a chance dela precisar usar um medicamento ou a insulina injetável efetivamente. Então, são algumas condutas. E ajudar na... Fala. Você tem alguma dica do que a mulher pode fazer quando dá aquela vontade louca, maluca de comer doce? Eu sempre fui muito do doce, mas eu sinto que agora na gravidez eu preciso comer doce, assim, sabe? Então, muitas vezes eu falo, nossa, eu vou comer. Aí acabou meu doce, meu Deus. Hoje eu falei pro meu marido, eu tô em abstinência, eu preciso comer doce. Aí ele come paçoca. Eu não quero paçoca. Eu quero doce. Erros de Nutella. Eu acho que criar alguns hábitos, isso eu sempre passo em todo o cardápio de gestante. Sempre priorizar comer o doce depois da refeição principal, almoço, por exemplo, porque aí o corpo não está em jejum, então vai disparar menos essa glicemia. Claro, não tornar isso uma prática diária. Existem milhares de opções de doces saudáveis que podem tentar mascarar e ajudar um pouco a mulher a suprir aquela necessidade de açúcar. Então, frutas secas, a tâmara, que é uma coisa que a gente fala muito na gestação no último trimestre, então eu falo, já pode começar a ir acostumando, né, a comer tâmara antes disso, aquelas bananinhas sem açúcar. Então tem vários desses, um chocolate 70% cacau, não teria problema nenhum, pode comer 20 gramas todos os dias, se for de boa qualidade. Então existem alguns recursos, mas uma coisa que eu sempre falo assim, se você está com muita vontade de comer um determinado alimento, então você está, que nem você falou, estou com vontade de comer a Nutella, não adianta você ficar comendo 1000 doces fitness. Você vai comer 10 doces fitness, não vai resolver e você vai querer a Nutella. Então vai lá, come uma colher da Nutella depois do almoço sem culpa, no dia que você está com muita vontade, acabou e tudo bem. E para a rotina habitual, tenta incluir outras coisas. Porque se a gente também fica ignorando essa vontade, não resolve a gente ficar substituindo, né? E aí só piora, porque você vai comer 10 vezes mais doces que sejam saudáveis, mas que vão virar açúcar também, e não vai resolver a situação. Então, acho que é essa questão. E esses suplementos que eu falei, Li, o mioinositol, o picolinato de cromo, eles ajudam a diminuir vontade de doce. Então, em algumas mulheres, mesmo que não tenham diagnóstico de diabetes gestacional, elas podem ter indicação de entrar com essa suplementação para ajudar a controlar essa questão hormonal e diminuir um pouco essa avidez por doce, assim. Ah, legal. E sobre adoçante na gestação? Tá, não existe cientificamente nenhum adoçante que a gente chame de risco A. O que é risco A? É risco zero para gestação, tá? Não tem. Então, todos os adoçantes, eles vão de alguma forma passar via barreira placentária, e a gente tem que pensar que adoçante não é uma coisa da natureza, é um processo totalmente químico.
Não existe uma planta adoçante. Por mais que seja o estévia, ele sofre muito processamento químico para virar um adoçante. Então, efetivamente, não tem algum adoçante que seja risco A, tá? Alguns adoçantes a gente classifica como risco B, e aí a gente até usa em algumas situações, e aí o que mais vale quando a gente pensa nos estudos científicos é a questão da dosagem. Então, não ultrapassar a dosagem de adoçantes, seja qualquer um deles. Então, em vez da mulher usar, por exemplo, só o estévia porque ela pensa que é mais natural, ela vai usar uma cela de manhã, 2 gotas de stevia e à tarde 2 de sucralose, para não ultrapassar a dosagem diária. E o que eu acho mais importante que as mulheres têm que ficar atentas é que na gestação muita gente procura ter hábitos mais saudáveis e aí vai no mercado naquela prateleira de produtos saudáveis que tem cookie, barrinha, enfim. Tudo industrializado. E tudo tem adoçante, tá? Se você for ler o rótulo desses produtos, esses doces fitness prontos, não esses que eu falei que são, né, naturais, mas os processados, todos eles têm adoçante. Então, às vezes, a mulher, ela não usa o adoçante em gotinha, em sachê, mas ela consome adoçante todos os dias sem perceber. E então, assim, para falar a verdade, o ideal era na gestação, nem açúcar, nem adoçante. É a real, é usar o sabor natural dos alimentos. Então, esse seria o 100%. Não adoçar o café. Não adoçar o café. Açúcar de coco, essas coisas, e aí? Dos açúcares, a gente tem o açúcar branco refinado, o cristal, o demerara, que é aquele orgânico, e o açúcar de coco, certo? Os 3 primeiros, eles são açúcares de alto índice glicêmico, ou seja, vão disparar a glicemia de qualquer forma, mesmo orgânico, ele só é menos processado e tem menos química, o que, ok, é ótimo, mas, enfim, ele vai dar um pico de glicemia. O açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico menor. Então, para aquela mulher que não consegue não usar nem o adoçante, nem tirar o açúcar da rotina, o açúcar de coco pode ser uma boa estratégia. Aliás, é uma ótima estratégia, para pelo menos ter um índice glicêmico mais reduzido. Eu acho que é válido, ou tentar adoçar de uma forma mais natural. Então, vai fazer um bolo, faz um bolo de banana, que já tem o doce, né, o açúcar da banana. Dá para fazer aquele gel de tâmara, então a tâmara você deixar de molho, processar, isso vira um gel. Esse gel dá para adoçar várias receitas. Então, bolo, panquequinha. Então, é um jeito de tentar conduzir de uma forma mais tranquila, assim. E o mel? O mel tem alto índice glicêmico. Ele pode, se ele for natural, porque tem mel que é xarope de glicose, né? De mercado. A gente está falando de mel de verdade. Ele vai ter um alto índice glicêmico, vai disparar a glicemia de qualquer jeito, mas ele tem menos química. Então, eles comparam açúcar orgânico. Melado de cana também? Também. É a mesma relação. Dispara o índice glicêmico, só é mais puro. Então, eu costumo dizer assim, em outras fases da vida, então, uma mulher que não está gestante, eu vou fazer um doce, eu escolher esses tipos de açúcares, por exemplo, um mel de qualidade, um melado de cana, um açúcar orgânico, enfim, é óbvio. Vai cair, mas a gente volta, tá? Peraí que eu vou entrar de novo. É porque o Insta vai derrubar a gente, eu vou entrar de novo. Aí você solicita de novo, Vini. Tá. Ai, criatura, volta. Nossa, se fosse assim, né? Se o mundo conseguisse parar de comer açúcar. Seria tão bom, né? Mas é o ideal. E assim, em outros momentos, a gente até pode usar esses açúcares menos químicos. Mas na gestação, ele vai disparar a glicemia do mesmo jeito. Então, acho que é a hora onde a gente realmente precisa fazer um esforço para isso, né? Pronto, pode solicitar de novo, Liz. Peraí, que tá carregando. Tá. Estamos ao vivo de novo. A Aline vai terminar aqui de falar com a gente, que tá muito bom esse assunto. Tá mesmo. O papo tá bom. Perguntaram no Instagram, que agora já deve ter cortado, mas eu li que perguntaram sobre frutas que são indicadas. Vou falar.
Peraí que eu já vou Eu mandar. pedi, tá? Ver se Tá. liberou. Acho que foi, né? Aí, foi. Legal. Respondendo as perguntas. Então, ó, vamos lembrar. Alguém tinha perguntado aqui que fruta não é indicada. Alguém Tá. falou aqui que só melhora o enjoo com Coca-Cola. E aí, o que fazer? Tá. E alguém falou que o médico tinha tirado tudo de carbo, inclusive integrais. E aí, ela estava preocupada como é que ia ficar a nutrição do bebê nesse caso. E acho que tinham sido essas as perguntas que tinham ficado. Certo. Com relação às frutas, de uma maneira geral, o que eu oriento na gestação? As frutas com casca, comer pura, mas desde que eu consuma a casca, porque aí ela tem mais fibra. E as frutas que eu tiro da casca, banana, melão, mamão, que eu não como a casca, eu adiciono a fibra. Chia, aveia, linhaça, granola, o que for. Cuidado com a granola, que muita granola ou tem açúcar ou tem adoçante, né? Mas meio que pode consumir todas as frutas. Existem algumas frutas que têm um teor maior de açúcar. Então, por exemplo, a laranja, a banana, caqui, uva, Manga. e manga, boa. Essas frutas têm mais açúcar. Então, quando tem o diabetes gestacional, a única coisa que eu oriento é a questão da porção dessas frutas, para não comer uma manga inteira. E se eu consumir uma dessas frutas, é no máximo uma por dia. Então, eu não posso comer uma banana de manhã, a manga à tarde e o caqui à noite. Então, eu vou escolher uma dessas com mais carboidrato e as outras que têm mais fibra ao longo do dia para ir equilibrando. Mas não tem problema e não precisa fazer uma restrição efetiva. Então, não tem grandes problemas, só precisa acomodar da melhor forma possível. Nossa, Então, eu não tenho comido nenhuma fruta com casca. Tá certinho. Pode começar a comer, amor. Tá bom. Quando você percebe que você tá fazendo tudo errado. E o suco evitar, né, Li? Exato, é isso que eu ia falar. E evitar suco. Eu acho que o suco, a gente tem muito falado, quem agora é gestante deve estar estudando um pouco sobre introdução alimentar, né? E que não é mais indicado suco, porque o suco a gente concentra o açúcar da fruta, a frutose. E aí a gente tem uma sobrecarga glicêmica muito alta. Além do que, além dessa sobrecarga glicêmica, para eu fazer um tantinho assim de suco de laranja, eu espremo 3 laranjas. 3 laranjas para um lanchinho da manhã é muito superior do que a quantidade que você comeria se você optasse pela fruta ao invés do suco. Então, acho que o suco tem que tomar bastante cuidado. Existem os sucos que têm menos carboidrato e poderiam fazer parte, né? Principalmente quando a mulher tem muito enjoo e prefere bebidas azedas e ácidas, enfim, geladas, mas não pode adoçar. Então, por exemplo, um suco de maracujá sem açúcar, sem adoçante, um suco de limão sem açúcar, sem adoçante, pode ser uma opção e não tem grandes problemas, né? Agora, as demais frutas, é preferível comer a fruta efetivamente, com certeza absoluta. Com relação à Coca-Cola, né, tá? Isso. Então, a gente tem 2 questões aí. Uma é que realmente tudo que tem gás parece que traz um conforto gástrico para mulheres que têm muito enjoo, né? E aí a bebida com gás traz esse benefício. Porém, a Coca-Cola, além de ter muito açúcar, que aí aumenta a predisposição de diabetes gestacional, é um produto completamente químico. Esse excesso de química a gente sabe que chega no bebê, então passa via barreira placentária, e aí o bebê tem que lidar com maior capacidade antioxidante para eliminar, né, no fígado aí, eliminar esse excesso de química, então não é uma coisa super legal. Aumenta a produção de radicais livres do corpo da mulher também, então deixa esse corpo sobrecarregado. Então, nada que é super industrializado é muito bem-vindo. Na gestação, se tiver com muita vontade e for específica de coca, ainda é melhor optar pela normal do que pela zero, por conta dos riscos mais aumentados do consumo de adoçante. Mas eu acho que tentar trazer essa, como é que eu vou dizer? Essa satisfação do gás
com uma água com gás, por exemplo, com limão espremido, ajuda super. Fazer por exemplo, faz um suco de maracujá sem açúcar e coloca água com gás. Ele vai remeter esse paladar do suco com água com gás um pouco mais de um refrigerante. Então, para tentar amenizar um pouco. Existe uma opção, não que eu prescreva assim, como logo de cara. Eu não falei isso, né, Aline? Mas assim, a gente sabe que quando a mulher está com muita vontade de uma coisa, a gente tem que achar alguma saída. Existem alguns refrigerantes orgânicos no Brasil que não tem tanto processamento químico, e aí normalmente a composição é água gaseificada, um suco ou extrato daquilo, um extrato de guaraná, um extrato de coca, por exemplo, e açúcar orgânico. Não é a melhor coisa do mundo, não pode tomar todos os dias, mas entre você tomar uma Coca-Cola convencional, que é um refrigerante super químico, e optar por o dia que você está com muita vontade desse refrigerante orgânico, eu acho que é uma ideia bem aceita e que vale a pena. Mas para esse todo dia vai precisar rever e achar outras formas de compensar isso, né? E a última pergunta, qual que era? O médico tirou completamente o carbo, inclusive os integrais. Como que isso ficava para o bebê? Eu não acho super interessante fazer uma restrição de carboidrato total por alguns motivos. Primeiro que são 9 meses de gestação. Você ficar 9 meses sem comer nenhum tipo de carboidrato é meio praticamente impossível, né, de você conseguir Ninguém vai te suportar. Eu acho que ninguém vai conduzir isso de uma forma adequada. E toda restrição leva a compulsão. Então, assim, eu não sei se qualquer lugar que você vai, e aí o médico fala, você não pode mais comer doce. O que você vai morrer de vontade de comer? Doce. Então, eu tenho um pouco de medo dessas restrições muito grandes. Então, seria mais inteligente. Não vou comer o arroz branco, mas eu vou trocar, por exemplo, por uma batata doce, que é um carboidrato, vai dar energia, porque essa mulher também precisa de energia. A gente sabe que as necessidades energéticas ficam um pouco aumentadas, então a mulher precisa suprir essa necessidade, mas com um carboidrato que não vai disparar a glicemia dela. E aí, se não vai disparar, ela não vai ter as intercorrências do diabetes gestacional. E se ela faz o controle de destro ainda associado, é mais fácil da gente saber o que o organismo dela reage bem ou não reage bem. Então, nossa, olha, eu como batata doce, realmente minha glicemia não aumenta. Então vamos continuar com uma porção pequena de batata doce. Eu como mandioquinha, que é outro carboidrato de baixo índice glicêmico, também não aumentou. Então, é mais fácil do que fazer uma grande restrição. Então, eu acho que é mais eficiente e evidente do que fazer muitas restrições. Quanto aos carboidratos integrais, tirando a questão do arroz integral efetivamente, e do macarrão, talvez integral, ele vai ter mais fibra, mas ele também vai precisar de uma proteína, alguma coisa ainda assim para associar e baixar mais o índice glicêmico dele. E os outros carboidratos integrais, como por exemplo farinha, ou biscoitos, enfim, normalmente vão ser associados com açúcar. Então, por isso que não vai ser tão bem-vindo e tão fácil de você utilizar. E aí, para fazer receitas, é mais fácil tirar a farinha de integral e colocar uma aveia. A gente tem muitas outras opções de farinhas saudáveis para fazer. Sim, farinha de arroz tem alto índice glicêmico, é igual um arroz branco refinado ali, né? Não tem muito o que fazer. Então, isso vale para tapioca também. Alguém falou aqui que a tapioca, ela já reparou que sobe, que a tapioca com manteiga. E para a gestante aí que falou que o médico tirou tudo, vai na da Nutri. Vai marcar consulta com a Nutri, porque o médico não prescreve dieta, tá? Médico, cada um no seu quadrado. A tapioca realmente ela tem alto índice glicêmico, a não ser que ela seja associada, mais uma vez. Então, por exemplo, eu fizer uma crepioca, que aí eu coloco ovo, uma proteína, aí vai baixar o índice glicêmico. Agora, isolada, o índice glicêmico dela é comparado com o de um pão francês, ou seja, é super alto. A gente se engana, né? A gente se engana, né? Tomei café com uma tapioquinha, mesma coisa de comer o pão. Outro cuidado que a gente precisa ter é com os lácteos.
os leites e derivados têm alto índice glicêmico. Então, iogurte, mesmo que seja aquele naturalzinho, sem cor, sem sabor, sem cheiro, um leite purinho, ele tem alto índice glicêmico. Então, também tem que ser associado. Na gestação, nada de comer o iogurte puro. Coloca lá uma chia, uma linhaça, qualquer coisa junto para diminuir esse índice glicêmico. E o leite, então, eu vou tomar só um leite à tarde. Não, evita de tomar puro. For tomar no café da manhã, por exemplo, vai ter junto ali um carboidrato integral, com ovo mexido, com mais alimentos, para que tudo digira junto e tenha dispare mais devagar essa glicose no sangue. Olha, o meu médico ele tinha até me passado para eu acrescentar um probiótico por dia. Então, ou um shot, ou um iogurte, ou, sei lá, até mesmo um Yakult. Ele falou que esse não era o mais indicado, mas se fosse a única coisa que tivesse, pelo menos era um probiótico. Isso é bom mesmo na gestação? Olha, eu sou muito suspeita, tá? Vai saber disso, né? Tá. Eu sou uma apaixonada por probiótico. A louca do probiótico. A louca do probiótico sou eu. Kombucha foi o que ele falou que é o melhor. Kombucha que fala? Kombucha. Então, assim... Peraí que caiu. A gente já se sabe, por estudos científicos, que os lactobacilos, eles já são passados via líquido amniótico. Então, se você começar esse consumo na gestação, a gente já está colonizando o intestino desse bebê com bactérias benéficas. O intestino de um ser humano, ele é formado até os 2 anos de vida. Então, se ele formar um intestino com muitas células benéficas, ele formou um basal bom, é isso que ele vai levar durante a vida. Então, a via de parto determina muito, porque fora o líquido amniótico, a próxima colonização vai ser na vagina, no momento do parto, e depois via amamentação que a gente continua passando esses lactobacilos. Então, esse probiótico também tem que continuar depois do parto, enquanto você estiver amamentando, o consumo deles é super importante. A gente sabe que se, por exemplo, então eu sempre dou um exemplo pessoal por ironia do destino, nasci cesárea, não fui amamentada, então tem um intestino basal super ruim. Então, hoje, se eu tomo um probiótico, enquanto eu tomo, eu fico bem. Mas se eu paro de tomar, eu volto para o basal. Então, para o meu bebê ter uma flora bacteriana melhor, e isso garante melhor imunidade, menor risco de obesidade, menor risco de diversos tipos de doenças, menor risco de alergias alimentares. Fora a questão de motilidade intestinal, tem vários outros benefícios do probiótico. Então, eu vou consumir durante toda a gestação, durante toda a amamentação, para poder colonizar ao máximo o intestino desse bebê. E aí tem várias formas de usar esses lactobacilos vivos. Quando o basal é muito ruim, talvez seja necessário uma suplementação. Porque o que a gente tem em alimento, obviamente, é uma quantidade pequena. Porque quanto que você vai comer de kefir, por exemplo, né? Não vai ser uma quantidade surreal. Agora, se tem um basal regular, uma motilidade boa, né? E enfim, aí a gente pode usar somente como fontes alimentares, como você falou. O iogurte natural é uma fonte, só que ele tem que ser o branquinho, sem cor, sem cheiro, sem sabor. Porque o iogurte adoçado, ele tem conservante. O conservante é para matar as bactérias ruins. E aí ele mata as boas junto. E aí perde todo o efeito. Tirando o iogurte, o kefir é uma excelente opção, né? Só que o único cuidado que eu falo durante a gestação é pegar de um lugar de confiança, de uma pessoa que você saiba que tem todos os cuidados higiênicos sanitários, porque do mesmo jeito que desenvolve bactéria boa, pode desenvolver bactérias patogênicas também. Então, tem que só tomar cuidado com a fonte de onde você vai conseguir esse probiótico. E até agora, no mercado também tem kefir. Eu vi algumas bebidas à base de... E aí também acho que, precisa só ver se não tem açúcar, adoçante. Eu vou te falar a verdade que não fui atrás dos rótulos, mas é uma opção. Mas kombucha é uma coisa mais difícil de tomar, né? Kombucha é mais difícil de tomar. E o kombucha, ele parece que tem um teor alcoólico um pouco maior da fermentação do que dos outros.
Então, eu já tive até paciente que falou, nossa, me senti meio bêbada, assim. Não foi Deu um muito barato. legal. Ele é bem gaseificado, né? Todos fermentados vão produzir alguma coisa de álcool, tá? O kefir, todos eles vão. Mas O parece que o kefir que eu tomei, kombucha... parece que tá estragado até de... Meio azedinho. É essa sensação mesmo. Mas não tem muito jeito. E o Yakult, acho que como o seu médico relatou, não é a melhor opção, porque ele tem açúcar na composição. É adoçado. E aí, assim, a gente fica numa balança que acaba não compensando muito, mas mais por conta disso, assim. Mas é importante, sim, consumir alimentos probióticos desde sempre. A Beta Sinalha aqui comentou que ela toma o PB8 até agora. Quando ela tem que parar de tomar. Beijo, Beta. Beijo, Caetano. E um beijo, Berta. Um beijo pro Caetano. Que saudade de todo mundo. Beijo pro Cássio também, né? Que a gente nunca lembra do pai, tá bom. Coitado, é verdade. Sim, tá tudo bem. Então vamos lá. De verdade, enquanto você amamentar, se você tiver condição de consumir alimentos probióticos, é o ideal. E a gente sabe, né, pelo que a gente defende, vai mamar até a faculdade, né, esse menino. Então, eu acho que assim, se você acha que você já deu uma boa colonizada, porque já está tomando bastante tempo, você sente os benefícios no seu corpo, você pode suspender a suplementação, mas continuar com a alimentação probiótica. E aí, aqueles itens que a gente falou, o iogurte, o kefir, o kombucha, enfim, eventualmente, para fazer a manutenção. E depois que a gente tem uma colonização de bactérias, é importante alimentar essas bactérias. E alimentos dessas bactérias, normalmente, é o amido resistente. É o que faz essas bactérias continuarem se multiplicando. E uma excelente fonte de amido resistente é aquela biomassa de banana verde. Uhum. Então, quando a gente suspende a suplementação de probióticos, para a gente continuar com os benefícios dessas lactobacilos que a gente tomou e estão lá colonizados, é continuar alimentando eles. Então, a farinha de banana verde ou a biomassa são ótimas ideias. Tá, eu vou correr umas perguntinhas aqui rapidinhas, só para a gente finalizar o assunto frutas. Mexerica é ruim? Mexerica, desde que você coma com bagaço e tudo, vai ter baixo índice glicêmico, não tem problema. Só cuidado com a porção se você tem o diagnóstico de diabetes gestacional, porque assim como a laranja, né, tem uma carga glicêmica um pouco maior. Alguém falou que mesmo suco sem açúcar, sim, mesmo suco sem açúcar, até eu que não sou nutri, já sei. O suco de laranja sem açúcar, ele tem um índice glicêmico igual ao do pão francês. Nossa. Olha só, gente. É a frutose, é o açúcar da fruta, independente da fruta. de você adoçar. Isso. O chá de ervas é melhor? O chá de ervas pode ser tomado, desde que não for adoçado também, né? E depende da erva também, né? Que tem erva que não é recomendado na gestação. Suco de acerola. A acerola é um dos sucos que pode ser utilizado desde que você não coloca nem açúcar nem adoçante. Nossa, e aí ele vai ser diluído em água, porque ele tem baixíssima composição de carboidrato. Aí alguém mandou aqui o Whey Cola, no caso, se é isso, o refrigerante que você falou, é Whey Cola. Então tá bom. E tem outro que falou, Gloops é suco gaseificado, será que é mais ou menos isso? Não sei. Não conheço o Gloops. Não. Bolo feito com farinha integral, pode? Para aliviar a vontade de doce? Pode ser uma boa ideia, mas aí o que mais você vai pôr nesse bolo? Que tipo de óleo você vai usar? Que tipo de açúcar você vai usar? E aí você vai pôr só farinha de trigo integral? Não dá para colocar uma aveia, uma chia, uma linhaça, uma castanha para melhorar a qualidade nutricional desse bolo? Então, bolos são bem-vindos, mas precisa pensar numa receita toda e não só num ingrediente. Alguém falou que o cuscuz sobe, a tapioca sobe muito para ela também, a Tati Pugliese. A Beta falou que come fruta com aveia até hoje. A Simone perguntou se vitamina de abacate pode tomar na ceia, que ela adora.
Sim, é uma super ótima opção. O abacate é uma fruta que ele é fonte de gordura, tem baixo teor de carboidrato, e ajuda bastante. Ele tem uma relação que a gente até usa quando o bebê quando a gente tem um diagnóstico de restrição de crescimento intrauterino, porque o abacate à noite ele estimula o GH. E aí ele faz aumentar ganho de peso, né, e tudo mais, e ajuda também na proporção para a mulher, para ela aumentar a massa magra e diminuir gordura. Então, isso é uma estratégia até que a gente usa em outros casos de emagrecimento. Então, o abacate é super bem-vindo. Mas qual a melhor forma de fazer essa vitamina? Então, vamos lá. É isso que eu ia falar. O ideal do abacate, na minha visão, é se ele for em outros tipos de preparo. Então, por exemplo, um guacamole é muito mais bem-vindo, e enfim. Existem algumas receitas de mousse de abacate. Então, por exemplo, abacate, uma banana, aveia e cacau. Pode parecer um mousse de abacate, traz também um conforto legal. Só cuidado quando a gente faz vitamina de abacate com a questão do leite, que ele tem alto índice glicêmico. Então, ou eu coloco uma porção pequena e coloco aveia junto, para que a gente consiga equilibrar. E uma coisa que eu gosto muito na gestação, para que as pessoas comecem a criar o hábito, enfim, né, não sendo super avilã do leite de vaca, que a gente não vai entrar nesse mérito, é usar leites vegetais. Eu acho que os leites vegetais são uma excelente opção, são fontes de proteína, então dá para fazer super simples em casa, um leite de aveia, um leite de amêndoas, e aí adicionar no abacate, ele fica numa consistência igualzinha da vitamina de abacate convencional que a gente já tem o hábito. Então, seria o ideal. Acho que é isso. E alguém perguntou aqui sobre os valores que se considera diabetes controlado, Nutri. O que você recomenda que fique? O jejum e os pós-prandiais para dizer que tá chuchu beleza. Eu acho que depende muito das características, né, tá? De como que estava esse processo antes, enfim. Mas entrar dentro dos padrões de normalidade de uma não diabética, praticamente. Acredito que esse seja o geralmente a gente costuma ficar até 90, no máximo 95 no jejum e até 140 no pós-prandial. É isso aí. E a gente tenta segurar nisso, né? Tem uma porcentagem de saídas, né, de puladas de cerca aí por mês que a gente considera que seja até aceitável, né? E aí, geralmente, quando se faz o acompanhamento nutricional, é essa estratégia, acompanhar essa glicemia, e aí a Nutri vai ver, de acordo com a rotina que você traz ali de medições, qual que está sendo a porcentagem de saídas da linha que você está tendo, e ela vai trazendo novas adequações para você tentar reduzir cada vez mais essas medidas acima desses valores. Acho que é isso. Normalmente, pelo menos a gente na comadre, a gente tem o hábito de criar um grupo, né, com a gestante, né, tá? Uhum. A nutri, a parteira, a gestante, enfim, a família ali, porque aí ela vai colocando as medidas e vai colocando a rotina alimentar e a gente vai tentando juntas associar, acho que tudo isso, né? Alguém deu a dica aqui para fazer o iogurte natural em casa, que rende bastante e ainda economiza. A Gé Alves Fotografia, muito bom. Alguém perguntou aqui sobre o probiótico, se você indica algum específico. A gente indicou vários naturais aí, mas tem algum para comprar? Simone perguntou. Tá. Probióticos prontos. Então, a gente tem algumas opções nacionais, que são o Probiatop, que é assim, um dos mais, e o da Vitafor, que são os que têm maior quantidade de cepas de bactérias, que tem em torno de 4 milhões, mais ou menos, de unidades formadoras de colônia. O probiótico ainda é um suplemento muito caro no Brasil, infelizmente, né? Então, eles devem ter um custo aí de R$100 para 30 sachês, mais ou menos. E tem uma opção que eu tenho prescrito muito, que eu gosto, que na comadre a gente tem adotado bastante, que é o PB8. O PB8 é um suplemento importado, ele tem 16 bilhões de unidades formadoras de colônia, então ele é muito superior aos suplementos nacionais que a gente tem. Tanto é que a dose recomendada é de 2 ao dia e 1 ao dia
normalmente já ajuda muito, né? Até o que a Beta comentou aqui, que ela tem utilizado. E é muito fácil de achar no Brasil pela internet. Então, tem vários sites que você encontra que o produto já está no Brasil e em 2 dias está na sua casa. E o preço dele também ajuda bastante. Ele deve estar aí uns R$ 130, mas vem 120 cápsulas, então dá para 4 meses. Então, comparado com os produtos nacionais, ainda a gente está compensando essa opção. A Beta comentou aqui, nunca mais consegui comer grão de bico, hahaha, mas valeu a pena. Seu cardápio deixou minha glicose baixa, coração. Acontece. E a Tati Pugliese comentou, tomo Simforte. Simfor, ele não é um probiótico, por isso que eu não falei dele. Ele é um simbiótico. Ele tem os lactobacilos, mas ele também tem fibra na sua composição. Então, ele é um suplemento um pouco diferenciado do que a gente está falando. É uma composição um pouco diferente. Mas ele é o mesmo suplemento do Probiatop, que eu falei que é ótimo aqui no Brasil, adicionado de fibras. Então, se além dessa questão toda que a gente falou de utilizar na gestação por os benefícios que a gente listou aqui, você está precisando por uma questão de ajuda de motilidade, um simbiótico pode ser sim uma boa ideia. E aí o Simbioflora, ele é sim uma boa opção. E as barrinhas de proteína, tipo Bio2, é uma opção de lanche com índice baixo de glicemia? As barrinhas de proteína, eu não vou lembrar de cor agora da Bio2, a gente precisava dar uma olhada, mas precisa ver porque a maioria tem ou maltodextrina, ou açúcar, ou adoçante na sua composição. As barrinhas da Bio2, as tradicionais, não vou saber a de proteína de cor, mas elas são adoçadas com mel, que tem alto índice glicêmico. Então, provavelmente, da mesma linha, talvez da mesma marca, eles sigam a mesma linha, não vou saber te falar com precisão, mas preciso olhar a composição. Ai, gente, tá vendo? Que papo lindo com a Nutri. Eu fico assim, ó, com ela falando. Tanta coisa boa. Então, ó, vai na da Nutri. Enlouquecida de orientação em fazer tudo isso, né? Precisou de orientação na gestação alimentar, ó, engravidei, não sei se eu tô comendo direito, não sei se tá legal, né, para o que o bebê precisa. Passa com a Nutri, porque a Nutri ela vai fazer as adequações todas. E muita gente tem essa coisa de assim, eu não vou passar com o nutricionista porque tudo que ela passa é difícil de fazer, não adianta, eu como toda errada, é muito caro fazer dieta, porque as coisas que tem que comprar são caras. Não é, gente. Eu acho que a gente tem uma visão muito distorcida do que é a nutrição. Eu também tinha isso e eu recentemente eu comecei a acompanhar com o Nutri também, há 1 ano e pouco atrás, que eu comecei a fazer uma atividade física mais intensa, entrei no CrossFit e aí fui passar com a Nutri. E aí já fui super com 10 pedras na mão, porque eu falei, ela vai me fazer comer coisa que eu não gosto, e eu não vou fazer, já fui cheia de ressalva. E no fim foi maravilhoso, assim, eu fiz adequações muito simples no meu dia a dia que deram muito, muito, muito resultado para não só esteticamente, mas para a vida mesmo, para a função intestinal, para o bem-estar. Então, acho que vale muito, muito a pena passar com a Nutri, principalmente na gestação que a gente tem necessidades tão específicas e ainda mais quando tem diabetes gestacional na jogada, é obrigatório. Não fique tentando fazer dieta sozinho em casa, não vá na dieta receitada por nenhum profissional que não é nutricionista, porque vocês não vão conseguir chegar num resultado bacana e isso vai repercutir na gestação, vai repercutir no parto, vai repercutir no bebê de vocês. Que uma coisa que eu queria até que você pontuasse, Aline, é sobre a questão da obesidade do bebê, né? Para o bebê que ganha muito peso, nasce gordinho, né? Tem de repente, uma amamentação que não fluiu, enfim, e aí começa a ser exposto a um aumento de peso já desde pequenininho, o quanto isso também pode aumentar a chance desse bebê se tornar obeso e diabético também, mas quando adulto, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu tive diabetes gestacional, meu bebê vai ser diabético também? Não relacionado ao diabetes gestacional, o bebê não nasce doente, mas ele, pelas células adiposas terem, né, uma transformação, ele pode sim ter mais chance de ser obeso na idade adulta e ter diabetes na idade adulta, né, Li? Isso. É isso mesmo, tá? Aumenta bastante a incidência, então os estudos mostram que as crianças de mães diabéticas gestacionais têm um IMC superior aos 4 a 6 anos de idade.
Então, às vezes, esse reflexo, como você falou, ele não aparece ali no comecinho de vida, o bebê nasce um pouco maior, mas enfim, normalmente o bebê tem uma autorregulação de ganho de peso aí nesse primeiro do ano para compensar, só que lá na frente, dos 4 ou 6 anos de vida, a gente já vê um IMC superior. E eu penso também, tá, que independente do tudo, as pessoas não avaliam que se o hábito alimentar daquela família é ruim, aquela criança ela vai ser inserida naquele hábito alimentar. Então, isso predispõe ainda mais ela a aumentar a incidência dela desenvolver uma diabetes lá no futuro. Então, acho que com certeza absoluta. Quando a gente fala em passar em consulta nutricional, muita gente, e eu vejo isso também, que acha que é mais uma questão de controle de ganho de peso. Muitas pessoas procuram a nutricionista porque, eu não quero engordar muito, porque depois como que eu vou fazer? E aí, e normalmente na minha consulta, isso é os últimos 10 minutos finais da consulta, a gente fala sobre isso. Os 50 não, né? É 1h30 de consulta, 1h20, a gente vai falar sobre o que está acontecendo dentro da sua barriga neste momento. Quais são as necessidades do bebê? Quais são os nutrientes que esse bebê está pedindo agora? O que você está comendo está suprindo esses nutrientes? E existe uma outra relação, que é o que a gente chama de programação metabólica. Então, muito do que essa mulher vai consumir durante a gestação vai também ter uma questão genética ali, né, que vai influenciar nas doenças que essa criança vai ter ali na fase adulta. Então, por isso que é um fator protetor ter uma alimentação saudável, né, independente do diagnóstico, e ainda mais com diagnóstico de diabetes gestacional. Muito bom. Tem mais alguma pergunta, Li? Alguma coisa para fechar? Não, bom, se for, a gente vai ficar aqui a noite amanhã. A gente pode convidar ela para uma outra live, porque foi sensacional. A gente pode falar mais outro dia de alimentação mesmo, nutrição na gestação, fora do diabetes, fora das patologias, até mesmo para as questões de desconfortos da gestação, de azia, né, desconfortos intestinais, que são super comuns, constipação. Então, como é que também a nutrição pode ajudar as gestantes em todas essas coisas? Adorei. Maravilha. Com certeza, também amei. Obrigada, Aline. Foi sensacional. Muito, muito obrigada. Então, a gente vai ficando por aqui. Só lembrando, a gente tem um canal no Telegram, que hoje a gente ainda não falou disso, falamos tanto, não falamos disso. A gente tem um canal no Telegram, para quem quiser acompanhar mais conteúdos também. Sempre depois das lives a gente acaba postando alguma coisa lá. Vou ver se a Aline quer colocar alguma coisa do que ela falou hoje aqui de complemento, às vezes algum texto, algum artigo, alguma coisa que ela publicou e queira disponibilizar para vocês. Eu vou colocar lá no canal do Telegram. O link está na bio aqui do Instagram. É só vocês entrarem e aí vocês vão começar a acompanhar os conteúdos do canal. Parece um grupo de WhatsApp, mas não é, diferente. Vocês não vão ficar recebendo 1000 notificações, só eu que falo lá, não é troca de mensagens. E aí eu vou postando conteúdo todos os dias, vou postando um pouco também da rotina dos partos. Quando eu estou em parto, comento lá e aí vou compartilhando com vocês bastante informação sobre gestação, parto, pós-parto e amamentação. Então, e se quer entrar agora, já consegue ver todo o conteúdo que a Thaís postou desde quando ela criou o grupo. O grupo está muito legal, eu também participo. E tem sido muito proveitoso para mim, então tenho certeza que vai ser proveitoso para vocês também. É isso aí. Super obrigada, Li. Obrigada, Liara. Obrigada, Li. Hoje estou com 2 Lis. Obrigada para todo mundo que acompanhou aí no Insta. Sim. A live vai ficar disponível 24 horas. Quem não conseguiu assistir desde o comecinho, pega aí que vai estar disponível até amanhã. Combinado. E amanhã a gente vai falar do que, Liara? Amanhã... Peraí. Calma aí. Deixa eu já ver aqui. Amanhã a gente fala, descobri que meu médico só faz cesárea. E agora? E agora? É um ótimo tema. Liga na comadre. Um beijo. Pode pra cá. Fica a dica, né? Então, amanhã a gente vai conversar meio-dia, né, Li? Isso. Amanhã, ao meio-dia, nossa live falando, descobri que meu médico só faz cesárea. E agora? Vamos entender
até como a gente descobre isso, porque às vezes eu nem descobri, mas estou querendo descobrir. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui de como até você descobre se o seu médico é um cesarista que está meio enrustido ainda. Então, até amanhã. Um beijo, bom descanso. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Beijo. Beijão.